Boa noite, Anderson. Boa noite, tudo bem, Antônio Jorge? Obrigado aí pelo aceite ao nosso... Tudo bem? Eu que agradeço muito, tudo bem, agradeço muito o convite, através de você, agradecer a todos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, me colocar aqui à sua disposição, ver se nós estamos aí à altura da expectativa para contribuir com esse debate tão relevante nessa agenda que nos dominou a todos, né, Anderson? O Covid mudou radicalmente as nossas vidas, nós, principalmente nós da saúde, estamos tendo um impacto muito grande na atividade profissional. Mas, enfim, estou à sua disposição e é com grande satisfação que reencontro os amigos aqui do CREFITO. Pois é, muito obrigado, viu, Antônio Jorge, pela sua disponibilidade sempre, seu apoio condicional às nossas às políticas de saúde pública, né? Você como uma referência em gestão de saúde pública. E melhor te ver agora, bem, né? Você conversando comigo, o bicho é bravo. Você foi contaminado pelo novo coronavírus, chegou a ser internado, né? Eu possivelmente, eu fiquei lá um pouco mais de um mês ajudando voluntariamente lá no comitê de crise junto ao ministro Mandetta, e quando ele saiu, obviamente eu retornei, e eu acredito que tenha sido na volta num dos aeroportos, porque eu passei por 3 aeroportos voltando de Brasília. Isso foi numa sexta-feira, eu na segunda-feira comecei a manifestar sintomas, na terça-feira a suspeita ficou mais evidente, a sintomatologia foi afunilando para o diagnóstico clínico e eu tive a confirmação diagnóstica do PCR acho que na quarta ou quinta-feira. O testemunho pessoal enquanto paciente, né, enquanto infectado, é que naquele percentual de casos que se tornam casos graves, realmente é um agravo de grande repercussão. Eu tive uma tomografia no início da suspeita absolutamente limpa, inocente, os 2 pulmões totalmente limpos. 36 horas depois, os 2 pulmões comprometidos. Então, a evolução é uma evolução muito rápida, a saturação cai muito rapidamente. Eu tive meu dedímero elevado, então, assim, o início da lesão endotelial, mas, felizmente, eu tive a presteza, né, do atendimento, tive os recursos necessários, fui muito bem assistido aqui em Juiz de Fora, no Hospital Sabin, e minha evolução, fiquei internado uma semana, pouco mais do que isso, precisei muito do oxigênio, foi fundamental para manter a saturação em níveis que não levasse a complicações, e com 2 semanas saí do quadro, né, vim para casa com uma semana, fiquei mais um pouquinho ainda usando episodicamente o oxigênio, e em 14 dias estava bem, com 21 dias fiz o IgG já positivo, já tinha anticorpos, e já testei o PCR novamente negativo. Então, passei pelo curso da doença, felizmente, e agora sem vírus imunizado, mas com uma cota de sacrifício grande, de muito susto, quando o quadro começou a se agravar, a tomografia piorou, o dedímero piorou, os indicadores hepáticos, tive uma agressão hepática muito grande pelo vírus, também pioraram. Eu fiquei bastante preocupado e assustado, como todo ser humano, né? Então, não é uma gripezinha. Felizmente, a maior parte da população que é afetada não tem a forma grave da doença, mas quando ela acontece, a repercussão sobre o organismo é muito grande e a assistência é fundamental. Não se trata apenas de ter assistência ventilatória, se trata de ter uma equipe qualificada, que entenda a fisiopatologia da doença, que perceba os efeitos em relação ao consumo da cadeia de coagulantes. Nós temos uma repercussão importante de microtrombos, de coagulação disseminada, que leva à falência de órgãos. Eu usei o Clexane, o heparínico, todo o tempo que estive internado. Então, fui muito bem assistido. Hoje, o recurso terapêutico existe. Antes que perguntem, usei a cloroquina também. Eu acho que, de forma
da autoridade da prescritora, doutora Rosângela, à época, né, que devo aqui até meu respeito e gratidão, mas, de fato, cada vez mais nós temos informações de que ela não é um diferencial no curso da doença, né, da evolução, mas o conjunto das atitudes e da assistência, principalmente da manutenção da saturação e do antiheparínico, do heparínico, eu tenho certeza que foram decisivos para a minha evolução favorável. Mas foi um grande susto, viu, amigo Anderson e amigos aí do Crefito, começa de uma gripezinha e não tem nada de gripezinha, ele evolui de forma muito violenta do ponto de vista sistêmico, né? Antônio Jorge, você, enquanto gestor de saúde, já teve diante de outros cenários, né? Agora, você, talvez, assim, já enfrentou, acho que talvez a própria... você vê, assim, a história do SARS-CoV-2, desse novo coronavírus, com outro vírus da nossa história. É absolutamente singular, né? Nós precisamos tratar o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, com todo respeito pelas suas vicissitudes, principalmente no que tange à alta transmissibilidade. Nós tivemos a MERS e outro corona recente, a SARS, que também tinham alta letalidade, maior do que a do novo coronavírus, da Covid-19, mas nem de perto a transmissibilidade. Então, nós tivemos, no caso da MERS, por exemplo, uma doença muito grave, com letalidade de quase um terço dos pacientes, mas chegamos a ter 8 mil, 9 mil casos. Nós temos hoje mais de 100 milhões, 6 milhões infectados no mundo, acho que 7 milhões agora, com 4 meses de evolução. Então, fora a história já mais centenária da gripe espanhola, nós não tivemos nunca uma transmissibilidade como essa. Então, mesmo que seja uma baixa letalidade, mesmo que aqueles que defendem, né, que é preciso disseminar a doença, pensando em efeito de rebanho, eu acho muito ruim esse termo, tem que entender que o número pequeno de casos graves, numa escala como essa, de milhões de casos, o pouco vira muito. Então, nós temos uma doença nova, em que a fisiopatologia está nos trazendo novidade diariamente, a ciência tem se mostrado vigorosa demais, nunca houve também tantas pesquisas simultâneas, tanta comunicação, o mundo globalizado agora com as redes do conhecimento favorecendo uma sinergia muito grande do conhecimento, trazendo conhecimentos diariamente, estamos dando resposta à necessidade de conhecer, mas ainda há muito por se conhecer da fisiopatologia dessa doença, e nós nunca tivemos uma doença que adoecesse a sociedade como um todo, porque não estamos falando da esfera da saúde, estamos falando do impacto na economia, no impacto nos costumes, no impacto no emocional, no impacto na sexualidade, quer dizer, nós estamos falando de um fenômeno do ponto de vista sociológico mesmo, muito mais amplo do que um problema de saúde. Nós vamos agora ter décadas estudando a repercussão dessa pandemia, essa repercussão monstruosa sobre as nossas vidas. Estamos aqui num colóquio através de uma parafernália eletrônica, porque o que se recomenda é sempre agora o contato remoto, né? Então, as práticas médicas vão mudar, vocês aí do Crefito já regulamentaram o teleatendimento, a medicina com muita resistência admitiu agora uma brecha também na Covid, a enfermagem também, e todo mundo está se preparando para um novo momento da humanidade em que as relações sociais serão impactadas, quer dizer, então, Anderson, muito mais do que a gente tratar aqui da fisiopatologia de uma doença grave ou não grave e tal, um R0 que nos assusta, muito mais do que isso, nós estamos falando de fenômenos sociológicos muito relevantes, que serão estudados no futuro. Não, perfeito. Olha só, nós vimos isso acontecer primeiro na Ásia, Europa, né, até que depois da pandemia, o Brasil, de certa forma, foi vendo isso acontecer antes de outros, né, cenários e, de certa forma,
Ele se preparou para essa chegada, apesar de ser muito rápido? Olha, nós nos preparamos em maior, menor grau, né? É muito importante reconhecer a diversidade da nossa estrutura federativa, né? Mas seguramente não nos preparamos na quantidade ou na qualidade que o fenômeno exigiu, né? Muitas dificuldades foram colocadas nesse sentido, né? A novidade da doença, a descrença de que ela teria um impacto grande aqui no Brasil, muitas apostas que hoje a gente vê totalmente infundadas de que o clima teria alguma interferência. Então, nada disso se concretizou, o vírus não respeitou rico, pobre, calor ou frio, se disseminou. E nós tivemos um problema, e temos ainda muito grande, que a doença também está revelando, a pandemia está revelando, que é a nossa fragilidade sistêmica. A despeito da fortaleza do SUS, nós temos muitas vantagens em relação a alguns países que passaram pela Covid, por ter um sistema unificado, mas a despeito das fortalezas do SUS, ficou evidente que o nosso complexo industrial é muito pouco reativo. A concentração industrial hoje na China, de insumos e tecnologias, ficou totalmente desnudado. Aquilo que era um sentimento, uma visão distante, né, de toda a fortaleza da indústria chinesa, ficou evidente com muita crueza para todos nós hoje. Desde aquilo mais simples, que é a máscara, o EPI, até os equipamentos mais sofisticados e testes sorológicos. Total dependência, 90% da produção é concentrada na China. Quando a China tem o centro da pandemia e fecha a sua atividade industrial, o mundo todo fica colapsado em termos de fornecimento. E não foi diferente no Brasil. E como os países europeus tiveram as suas ondas antes do Brasil, eles estavam lá buscando no mercado chinês aquilo que nós estávamos buscando também. Eu assisti o esforço do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde, em relação à tentativa de aquisição de insumos, contratos com exigência de pagamentos antecipados, contratos com as empresas chinesas, né, assinados que eram no dia seguinte rescindidos unilateralmente. Então foi um momento de muita dificuldade que atrasou o preparo do Brasil, mas que de resto não acho que foi o nosso maior problema. Eu acho que o nosso maior problema foi a falta de unidade de pensamento, de alinhamento de conceito, pela divisão dos nossos dirigentes. Nós estamos vivendo há alguns anos no Brasil esse maléfico binarismo político, onde tudo tem, ou é de um lado ou é do outro, e infelizmente essa polarização acabou contaminando também o discurso que deveria ser científico da Covid, com posições a favor de medicamento A, medicamento B, de isolamento contra isolamento, de fecha, abre, e essa falta de unidade, de comando único, já levou a 3 ministros diferentes em poucos meses, e acho que esse talvez tenha sido o nosso maior pecado na preparação em relação à Covid. Você até fez já, depois eu vou abrir os comentários, tá, Antônio Jorge, para o pessoal comentar, porque se deixa começa a trabalhar nesse nível. Você permeou um pouco aí o assunto dessa dificuldade para a aquisição de insumo, que foi no início. Agora, essa estrutura da rede de TI, medicamentos e direitos, parece que está adequado, né? Assim, não é um problema. Não me parece ser hoje já um problema. Assim, a gente vê nessa lei geral de mercado, né, da procura e da oferta, os preços já caíram, né? Houve uma verdadeira extorsão de alguns segmentos industriais no momento mais crítico da aquisição de insumos, oferta de respiradores a R$300 mil. Então isso já acalmou, máscaras cirúrgicas a R$10 já caíram para R$1,50, R$1. Então isso já acho que já está superado, até porque só de máscara, para você ter uma ideia, 60% da produção mundial é em Wuhan, lá na província onde nós tivemos o epicentro da pandemia. Então, acho que a volta da normalidade da produção chinesa também ajudou no restabelecimento dessa capacidade de adquirir os insumos. Afora, o Brasil é uma grande economia, um grande país também, buscou suas soluções
na questão dos EPIs, acho que hoje a maioria das soluções são internas, inclusive, né? O que nos deixa, assim, um aprendizado dessa crise, nós temos, e os amigos do CREFIT são testemunha, nós temos um êxito muito grande, um acerto muito grande na edificação do SUS a partir de 88, nas nossas opções de organização de redes, da priorização da atenção primária na saúde. Esse conjunto de ações que vem amadurecendo ao longo dessas últimas 3 décadas na saúde pública brasileira, que nos coloca como exemplo para o mundo, a despeito das carências financeiras, ainda das dificuldades de acesso muitas vezes, mas nós temos de fato um grande sistema único de saúde, mas mostra que nós temos que nos preparar para o futuro, para uma outra frente de organização da saúde que nos aproxima mais daqueles setores de equilíbrio social, de homeostase social. A saúde não pode ser só um bem social no sentido da promoção da saúde, é só um sentido prestacional, no sentido da recuperação da saúde quando a gente adoece, mas ela precisa ser também, e isso está demonstrado agora com essa crise, também ela tem que ter o seu componente de segurança social. Eu vou usar aqui como exemplo uma analogia, me permitam a simplicidade, mas uma analogia, por exemplo, com os bombeiros, ou com a polícia. Nós não pagamos policial por bandido que prende, não pagamos bombeiro por incêndio que apaga. Nós usamos os nossos impostos para montar a corporação da polícia, para trazer equilíbrio às nossas demandas em relação à segurança. Nós gastamos os recursos da sociedade preparando os bombeiros para atuar em sinistros. Então, nós pagamos por ociosidade, nós pagamos por prontidão. Nós temos que ter essa lógica também na saúde, tanto no componente da urgência e emergência, quanto no componente dos enfrentamentos das catástrofes, sejam elas epidemiológicas, naturais, quando a saúde é chamada a reagir. Porque ficou muito evidente antes que nós não temos nenhuma capacidade de atendimento extracotidiano. Você vê que para a gente conseguir alocar os recursos extraordinários para o enfrentamento da demanda aumentada, foi essa correria de compras extraordinárias, expedientes legislativos, excepcionalização de lei de licitações. Por quê? Porque nós não temos um parque instalado ocioso para suportar picos de demanda, que vão acontecer, como aconteceu em Brumadinho, que vão acontecer, como aconteceu na dengue, quando acontece no H1N1, e como aconteceu agora na pandemia da Covid-19. Então, é preciso que a sociedade e autoridades pensem agora que, para além do nosso cotidiano de organização das nossas redes, a identificação das nossas evidências, do que é prioridade em saúde pública, precisamos pensar também na saúde enquanto componente de segurança social. Olha a repercussão sobre a sociedade, sobre a economia. Então, é preciso que a saúde tenha margem, gordura, ociosidade, capacidade instalada ociosa para responder nesses momentos de pico. E isso é uma nova conta que vai ter que ser apresentada para toda a sociedade. Vivendo, não sei se eu cheguei a comentar com você, se você acompanhou, até uma tramitação de projetos de lei na tentativa de fazer essa experiência fisioterapêutica seja integral nas unidades de experiência já são 4 horas, mas a experiência das normativas nas UTIs adultos é no mínimo de 5 horas. E alguns hospitais fazem o mínimo, né? 18 horas. Então, um projeto de lei foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, foi a pauta dessa semana, mas foi a pauta, e estamos aqui nessa ideia também, para tentar impor 24 horas, porque parece que assim, é inimaginável ver um paciente crítico Covid-19 num leito em que você tem uma equipe mínima ali 24 horas. Então, acho que realmente vai ter que ter algum legado dessa visão da gestão da saúde sendo algo que você também vai estruturar para usar se precisar, se necessário, ter essa estrutura. E muitas vezes não é o que a gente tem visto até hoje, né? Em termos de atuação do governo federal, você falou assim, olha, a gente pecou um pouco, talvez, essa questão das passagens dos ministros, né? E uma falta de unidade, né? Eu queria, assim, de forma geral, porque é difícil, mas, assim, falar um pouquinho dessa atuação
do governo federal, e aí também, talvez até fazer uma coisa, Antônio Jorge, até pela sua experiência, as suas leis aqui no Estado, que nessa caso você tem reconhecimento de órgãos internacionais, você sempre trabalhou em consórcio, e agora essa autonomia do município e do Estado foi ratificada pelo Supremo. O papel, assim, a atuação do governo para isso, e essa questão dos municípios, né? O papel do Estado e município, e em termos de flexibilização, que indicadores você acha que é interessante? Eu misturei muita coisa. Ficou muito grande mesmo, mas olha só, por partes. Primeiro, a passagem pelo Ministério gerou muita curiosidade isso, né? Eu hoje atuo junto à Assembleia de Minas, né, como assessor da Assembleia de Minas, e o ministro Mandetta, desde o início do seu mandato, tem reiterado convites, estava reiterando convites para eu integrasse a sua equipe, mas era uma questão difícil para mim, e tem um trabalho profícuo na Assembleia, e ao fim e ao cabo, né, no meio dessa crise, ele fez um pedido e o presidente da Assembleia autorizou o meu empréstimo, vamos dizer assim. Então foi uma coisa meio voluntária e sem nenhuma formalidade, e eu me juntei a um grupo lá, junto à belíssima equipe do Ministério naquele momento, né, só tinha craque no Ministério, em todas as secretarias nacionais, Francisco Figueiredo, nosso colega de Minas, o Erno da Atenção Primária, nosso colega de Minas também, o Anderson na Vigilância Epidemiológica, e a liderança do ministro Mandetta, a liderança do secretário executivo Gabardo. Então, uma equipe muito gabaritada, mas a qual se somaram pessoas que tinham história também na saúde pública, que tinham passado por outras crises. Em função disso, o ministro me convidou, e havia um gabinete de crise que se reunia 1 ou 2 vezes por dia, e o nosso papel era estar nesse gabinete respondendo a demandas lá das mais diversas e ajudando lá no braçal, no que fosse necessário, né? Junto com outros deputados, junto com outros assessores da Câmara, que foram se somando a um esforço bastante, diria, bastante patriótico mesmo, pensando bastante no resultado para a nação, vendo o clima de forma cívica, de uma verdadeira guerra de enfrentamento ao fenômeno da Covid, né? O que eu assisti nesse momento? Primeiro, a liderança de um homem público de uma enorme capacidade. Eu quero aqui dar um testemunho para os amigos do CREFITO, da capacidade e liderança do ministro Mandetta. Para além da questão técnica, um grande médico, foi gestor também, parlamentar, o ministro Mandetta mostrou uma capacidade de gerenciamento de crise absurda, porque ele pegou o pior momento, que era o momento em que a gente estava precisando decolar, montou uma estrutura para dar resposta em termos de comunicação, de transparência, garantiu aos governadores a possibilidade do seu trabalho, cada um buscando aí as suas soluções, e enfrentou um clima interno de dissonância de conceitos muito grande com o presidente, sem ser indisciplinado no sentido de que aquilo era um cargo de confiança. O ministro Mandetta fazia parte da equipe do presidente Bolsonaro, mas sem abandonar aquilo que era a essência da sua posição como ministro, que ele dizia ser escravo do conhecimento. Então, o ministro Mandetta foi ao limite. Nós ganhamos um prazo interessante com a ação do ministro Mandetta, as suas diligências em aquisição de insumos, a sua arbitragem em relação a algum equilíbrio federativo para que não houvesse uma competição predatória. Quer dizer, o Ministério chamou para si, num primeiro momento, a aquisição de alguns insumos, exatamente para que não houvesse uma selvageria entre as demandas dos estados e municípios por alguns insumos, e com isso deu os passos iniciais da organização do Ministério, e algumas ações que estão em curso hoje, elas ainda estão aí no movimento inicial dessa ação, né? Infelizmente, é do Pacto Federativo, é da nossa democracia, o presidente resolveu mudar o ministro, o segundo ministro também não se adequou, e agora nós temos um ministro que está lá usando toda a sua experiência, que é um militar, que tem muita experiência de gestão, na condução dessa crise. Não nos parece que o ministro Pazuello será um ministro definitivo, mas parece que é o ministro que vai acomodar
as demandas do Planalto, lá do gabinete presidencial, em relação ao enfrentamento da Covid, e é preciso resguardar que, para além da direção do dirigente, que representa muita coisa, nós temos um corpo perene de grandes técnicos no Ministério da Saúde, temos instituições como o Fiocruz. Então, o Brasil tem um aparato técnico que faz com que as coisas continuem andando nesse enfrentamento. Perdemos tempo, estamos aí meio que trocando pneu com o carro andando. Ficou evidente com a medida do Supremo em relação a autoridades dos governadores que isso foi um acerto. Vejam, São Paulo conseguiu criar mais de 5 mil leitos de UTI. Nós temos uma situação muito crítica em São Paulo sozinho já tem mais casos e mortes do que a Itália, que chamou a atenção do mundo, mas é preciso que se diga, sem nunca ter faltado um leito. Uma coisa nós assistimos com muita tristeza a gravidade da pandemia, as mortes que acontecem, e outra coisa é nos envergonharmos, porque muitas das mortes aconteceram por desassistência. E São Paulo tem respondido, né? Hoje, inclusive, acho que ontem eu vi um dado, os leitos de UTI estavam com 60 e poucos por cento de taxa de ocupação, então conseguiu-se dar uma resposta, e isso foi muito mérito dos governadores. É preciso que se reconheça que os governadores correram atrás, os prefeitos das capitais correram atrás. É preciso ressaltar o trabalho do prefeito Calil em Belo Horizonte, foi um dos primeiros a radicalizar o distanciamento social, aguentou muita pressão, e isso teve repercussão na diminuição de casos em Belo Horizonte. Então, assim, acho que foi um acerto do Supremo, e é um fortalecimento da nossa república. Acho que é isso, nós temos uma república que existe um grau de autoridade dos estados federativos, o sistema é único, mas é por nível de gestão, então o comando único por esfera, né? Então os secretários municipais e prefeitos têm grau de autoridade, os governadores e secretários estaduais, e isso está funcionando. Sobre a flexibilização... Até antes de você entrar na flexibilização, né, até para que você já entre costurando isso, eu vi assim, eu andei conversando com alguns prefeitos, alguns secretários de saúde, assim, aí da Zona da Mata, alguns do sul de Minas, do Triângulo, e aí, assim, por exemplo, aqui em Minas, o Minas Consciente, ele considerou macros, né? Então você pega, por exemplo, sul de Minas, você tem Varginha, Alfenas, Poços de Caldas, Itajubá, Alfenas, Três Corações, cidades, Pouso Alegre, cidades grandes com porte de unidades de terapia intensiva, em tese quantitativamente suficiente, né? Além das ampliações, cenários de triagem. E muitos prefeitos falam, olha, como está macro, tem uma dificuldade de aderir, porque as realidades nas cidades são distintas o avanço, né? E aí tem que aderir em bloco as ações, né? O Minas Consciente, ele traduz um pensamento que eu acho que é correto e está na experiência internacional e também alguns... Eu acho que no boletim 11 do Ministério da nossa Vigilância em Saúde fala alguma coisa sobre a metodologia de flexibilização, que é o conceito correto em que a gente tem que observar não só a incidência, mas também a nossa capacidade de resposta assistencial. Então, se eu tenho baixa incidência, mas não tenho nenhuma capacidade de resposta assistencial, eu tenho uma situação que eu tenho que permanecer com isolamento. Mas eu posso ter uma situação inversa, que eu tenho até uma incidência razoavelmente elevada, mas tenho muita capacidade de resposta assistencial. Então, eu posso ousar flexibilizar mais. Então, é o cruzamento dessas variáveis que devem determinar se nós flexibilizamos a atividade industrial, comercial ou não. Na vigência da pandemia, a sua regra pessoal é sempre isolamento. Sempre, isolamento, máscara, etiqueta da gripe, higienização das mãos, isso faz muita diferença, cai a taxa de transmissão para quase 1/3 se você tomar medidas individuais, né? E nesse somatório de medidas individuais, nós temos um comportamento coletivo que gera segurança e baixa transmissão. Mas do ponto de vista de política, as variáveis que devem ser observadas são essas: a taxa de transmissão, de incidência por milhão ou por 100 mil, e a capacidade de resposta.
O Minas Consciente fez isso. Eu acho que o texto do Consciente tem alguns defeitos. Ele não esclarece muito o gatilho, em que momento você dá a passagem para a próxima onda ou retrocede. Ele fala dessas duas variáveis, mas não tem o texto não é muito claro, e usa ainda uma outra metodologia, que é questão de tempo de resposta, de tempo de resposta fácil, que ninguém está conseguindo operacionalizar isso. O que é importante dizer é que nós temos duas variáveis importantes, que é a incidência e a capacidade de resposta. Você usou o exemplo da região sul. A região sul, ela tem mais de quase 6 milhões de habitantes, 5 polos de macro, sendo uma macro só, Pouso Alegre, Poços, Varginha, Alfenas. Então, assim, é lógico que as realidades são distintas. Então, eu acho que esse é um erro do Minas Consciente. Eu acho que o recorte não podia ser macro-regional, o recorte deveria ser micro-regional, né? Porque se vão imaginar que se Varginha coloca lá 20 leitos de UTI e muda a sua posição naquela matriz de risco, né? E passa a ter uma condição de assistir. E o resto da macro-região está numa condição de esgotamento. A população de Varginha tem a sua capacidade de resposta ali imediata. Então, ela precisa continuar vermelha, ela precisa continuar com restrição. Então, eu acho que o Comitê Estadual devia analisar as situações, os pedidos, o próprio texto do decreto do Minas Consciente fala que, excepcionalmente, pode ser revisto essa questão do recorte macro-regional, porque senão muitas regiões serão penalizadas desnecessariamente, né? Eu confio muito, Anderson, na questão agora da necessária flexibilização, porque há um esgotamento também da capacidade produtiva, né? Que nós precisamos investir mais na indução dos comportamentos individuais. Eu acho que comportamentos individuais são fundamentais para a gente baixar a taxa de transmissão, né? Então, o regramento da flexibilização, impedindo aglomerações e não induzindo a riscos, mas principalmente educação para as pessoas terem atitudes individuais que diminuam o risco, né? Naquilo que for possível, né? Porque nem tudo é possível, né? E a clareza metodológica para regredir para o fechamento se necessário. Sim. Porque essa é uma questão que o mundo está demonstrando também. A Coreia fechou as boates de novo, as boates, cinemas, deu um passo para trás, né? Pequim, semana passada, deu um passo para trás, né? Casos, né? Novos casos, como indicando uma segunda onda. Eu acho que, assim, a metodologia, a gente tem visto muito ela discutida assim, a metodologia é para flexibilizar. Ela tem que ser uma metodologia com muita clareza, que ela sirva para ir para frente e para trás, né? Se o meu parâmetro é incidência e taxa de ocupação, se em algum momento a taxa de ocupação mostrar risco de esgotamento assistencial, eu dou um passo para trás e volto a fazer restrição. Com isso, amigo Anderson, amigos do CREFIT, eu queria dizer que nós estamos, a minha perspectiva pessoal, nós estamos vivenciando uma situação que deve perdurar por muito tempo. Muito tempo. Nós vamos nos acomodar. O impacto sobre as relações sociais e sobre a produção do trabalho mesmo será muito impactado. Então, as tecnologias assistivas, as tecnologias remotas, novos comportamentos, a teleconsulta, a telemedicina que existia muito no ambiente propedêutico, mas que vai ter que ser estendida agora para a questão da relação médico-paciente. Então, tudo isso vai ser inevitável, porque nós vamos conviver ainda por algum tempo. Eu assisti há pouco um programa de televisão sobre a questão da perspectiva de vacinas, e é para o final de 2021, se tudo der muito certo. Então, nós vamos ter essa situação, flexibiliza, aumenta os casos, retrocede, e o que tem que perdurar, infelizmente, para nós, os mortais, infelizmente, é adquirir novos hábitos que, de resto, são muito ruins, né? Do ponto de vista, ainda mais nós, que somos um povo tão caloroso, né? Que é a questão do abraço, do contato pessoal, né? Nós estamos vivendo... É verdade, é verdade. Então, tá muito difícil, né? Tá muito difícil, as viagens interrompidas. Mas aqui, tá certo. Me fala uma coisa, você está falando dessa
né, da vacina, a gente realmente acredita que, então, assim, é, a partir de junho em diante, e a importância dos testes, né? Esses testes que nós estamos disponíveis, como você acha que está sendo a testagem? Qual que é a importância? Tem, assim, eu vou falar como médico, mas assim, os especialistas aí da área têm muito mais autoridade, né, para falar sobre esse assunto. Mas nós temos, de modo muito sintético, a pesquisa do vírus através do PCR, que é o padrão Sim. ouro para a gente confirmar a doença, né, porque identifica a presença do vírus, né, e temos os testes imunológicos que identificam a resposta à presença do vírus, né, Foi passada a janela e em função imunológica, né? disso, por isso, toda a atenção a passar a janela imunológica, e tem gente que tem janelas mais longas. Então, o falso negativo nesse exame, ele é muito alto, né? Então, ele não deve ser usado nunca com a perspectiva diagnóstica e pode ser utilizado, muitas vezes, ajudando no manejo clínico, como no desenvolvimento dos anticorpos. Nós temos primeiro a elevação do IgM, e depois a sua queda e elevação do IgG, que é a imunoglobulina, a proteína que vai garantir a memória imunológica de maior permanência, né, de longo tempo. Quando nós temos a presença de IgM, nós sabemos que nós estamos numa fase ainda resolutiva da doença, né? E quando ainda ativa, e quando temos já IgG, uma fase mais resolutiva, né? Eu vi muito isso nas minhas testagens, né? Eu primeiro tive o PCR confirmado, depois começou a aparecer IgM, sem IgG, e depois com a minha melhora clínica começou a aparecer a IgG, e depois a permanência, né, da imunoglobulina G, específica do Covid, né, me garantindo aí uma imunização que a gente não sabe também por quanto tempo, que essa é outra vicissitude da nova doença, né? Algumas viroses garantem imunidade para o resto da vida, tipo sarampo, outras como a febre amarela até 10 anos, 15 anos, né? O influenza é menos, um ano, tem que ficar renovando vacina, né? Como essa doença não tem ninguém que foi vitimado há mais de um ano, a gente não sabe ainda tempo de vigência dessa imunidade adquirida, né? Tomara que seja bastante tempo, né? No meu Bastante caso, tempo. por exemplo, tomara que seja bastante tempo. Mas eu não estou descuidando, não. Só saio de máscara, muita obsessão com a higienização das mãos, para a gente dar nossa contribuição individual, né? Mas os testes, assim, são importantes para o manejo clínico e para o manejo da saúde pública, para identificar a condição sorológica da população. Por isso que alguns países que testaram mais tiveram uma condição de isolar mais rapidamente segmentos populacionais e ter um êxito melhor na capacidade de diminuir a cadeia de transmissão. E o Brasil, infelizmente, testa muito pouco. E Minas, no Brasil, é o segundo pior número de testes per capita. Eu até fico um pouco questionando, né, isso, porque a despeito de todas as dificuldades fiscais que nós vivemos, Minas é uma grande potência, um grande estado, nós não somos a penúltima economia do país, não tem por que a gente ser o penúltimo em testagem per capita, então precisamos aumentar aí o número de testes. E insisto, o teste imunológico, a despeito das suas dificuldades, do falso negativo, da indicação ser muito precisa, respeitando a janela imunológica, ele tem uma importância também no manejo clínico, tardio, mas principalmente na identificação dos segmentos de risco, né? Em que estágio da pandemia você acha que está aqui no Brasil, Minas? Nós estamos vendo crescer o número de casos no interior agora, né? Olha, essa é uma outra questão que também já ficou muito claro. Nós não temos uma pandemia, uma epidemia no Brasil, nós temos 27 epidemias, né? Com maturações diferentes. Então, São Paulo possivelmente atingiu o platô e vai começar a cair. Rio, talvez 2, 3 semanas depois aconteça isso. Em Minas, 2 ou 3 semanas disso, comece a subir. Essa é a história que nós estamos vendo, né? Minas, pelo nosso comportamento, pelo zelo do distanciamento social, nós tivemos um retardamento, felizmente, um achatamento da curva, mas é inevitável agora, com alguma flexibilização de Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente tenha um aumento de transmissão, é inevitável isso. Por isso que Minas ainda vai ter que manter muita vigilância e aumentar o seu dever, né, sua lição de casa, no sentido de aumentar a sua capacidade de resposta, leitos instalados, equipes de prontidão, porque eu acho que nós ainda teremos um agravamento do quadro em Minas, né?
Nós estamos bem do ponto de vista da incidência, no painel nacional nós estamos muito bem. Mas há de se pensar que possamos ainda ter um aumento de casos, porque as realidades são muito distintas, né? São Paulo, capital, tem um cenário hoje e preocupa mais o governo do estado hoje o interior do que a própria capital, que já fez seu dever de casa, aumentou seus leitos, está dando resposta, instituiu políticas, e o interior, principalmente as grandes cidades, está aumentando muito o número de casos, a incidência por 100 mil se elevou muito em Ribeirão, em Campinas, em Santos, e então está muito relacionado, né, à densidade demográfica. Então as cidades maiores, como é o caso aqui da minha Juiz de Fora, uma cidade de porte médio, preocupa sempre mais, né? Então são realidades muito distintas. Quem teve a crise primeiro vai sair primeiro dela, e quem não entrou na crise pode ser que ainda entre na crise. Há muitos detalhes, muitas incertezas, que não dá para a gente fazer um prognóstico, assim, dizer, olha, vai acontecer de tal forma, né? Veja Portugal, né? Espanha dizimada, e Portugal ali do lado, um pedacinho incrustado ali na Península Ibérica, um estado territorialmente pequeno, né? Minas Gerais dá mais de 10 Portugais, então muito pequeno, e mesmo assim ficou com um ótimo resultado, né? Então, a que se deve isso? Eu acho que é um somatório dos comportamentos individuais com as políticas de isolamento, até porque não existem medidas efetivas que nós não farmacológicas. Agora, misturando um pouco da sua expertise de especialista em gestão de saúde pública e de psiquiatra, né? Nós estamos vendo assim, não tem segredo a não ser né, etiqueta, né, de gripe, o isolamento social, e a gente sabe que isso tem um paralelo de repercussão na economia, de uma crise econômica, um impacto econômico, gerando desemprego. Queria que você também falasse um pouco das repercussões que você acredita assim, sobre o aspecto de saúde mental das pessoas, neste paralelo entre distanciamento social necessário e impactos econômicos. Olha, do ponto de vista do segmento saúde mental, o impacto da Covid, ele é de grande monta, talvez devastador, né? Primeiro, pelos aspectos intrínsecos ao comportamento induzido pela pandemia. Gera medo, né? Nós temos receio, nós temos um comportamento de evitação do contato, o calor humano está congelado, as relações esfriam, a sexualidade está inibida ou está se expressando de outras formas. Então, há uma repercussão socioemocional muito grande, né, uma exaustão, né, desse isolamento, dessa vontade de participar, de sentar na mesa do bar, de abraçar os amigos. E isso, inevitavelmente, é uma repercussão emocional para quem tem tendências à depressão, para quem tem maior dependência afetiva. São momentos de vulnerabilidade e que aumentam o grau de doença. Mas nós temos um side effect também da pandemia, que é a queda da qualidade da atenção nos doentes crônicos, né? As pessoas que já são portadoras de agravos estão mal cuidadas pelo nosso distanciamento. Toda a prioridade é pandemia, Covid, Covid. Há dados muito impressionantes do aumento da mortalidade intradomiciliar. Em São Paulo, acho que foi 20%. As pessoas estão morrendo em casa de outras coisas, porque não estão tendo assistência, não vão aos hospitais, os hospitais estão vazios das outras patologias. Os preventivos de câncer, nós teremos o ano que vem uma incidência e mortalidade aumentada de câncer, porque os preventivos desse ano não estão acontecendo. E os nossos cuidados com os portadores de depressão, dependência química, quadros esquizofrênicos, há de se pensar também que eles estão com os cuidados não negligenciados, mas diminuídos, em função até da questão de acesso aos serviços de saúde. Então, a atenção primária vai ter que se reinventar, né? Nós vamos ter que pensar a forma de acompanhar os doentes crônicos também de forma inovadora, né, para superar essas questões do risco da contaminação da Covid, do risco da sala de espera, da aglomeração,
as terapias em grupo, olha quanta mudança, Anderson. Imagina vocês, fisioterapeutas, né? Os grupos. Então, assim, tudo isso nós temos que pensar e inovar, né? Medir custo-efetividade, custo e risco de cada uma dessas tecnologias que nós tínhamos habitualmente. Então, eu vejo um impacto muito grande na área da saúde mental, insisto, pelas questões intrínsecas da Covid e também pelo esse efeito colateral da qualidade assistencial que vai ter que mudar, Você né? Vai ter que valorizou mudar. muito, principalmente na condição que você esteve de paciente, a importância da equipe, né, da oferta de medicamentos, da equipe. Você acha assim, primeiro, né, puxando para o nosso lado, a questão principalmente dos físios, que tem uma atuação no manejo da função pulmonar, né, muito forte, mas assim, você acha que essa pandemia vai mudar o reconhecimento social, tanto da população quanto dos gestores, em relação aos profissionais de saúde? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, né, saúde nos últimos anos vem sido negligenciada do ponto de vista do financiamento, da sua importância. Nós tivemos, na Constituição de 88, a saúde como um marco civilizatório, né? A questão da aquisição da consciência de saúde enquanto direito, né? Foi um marco civilizatório, né? Nos coloca a saúde ligada à dignidade humana, nos coloca num novo patamar civilizatório. Infelizmente, nos últimos anos, um discurso liberal, as preocupações todas pertinentes em relação à economia, vem trazendo um rolo compressor por cima das prioridades da saúde, no financiamento, congelamento de gastos, diminuição orçamentária, né? Então, a crise fiscal impactou muito. Eu acho que um dos efeitos dessa crise é mostrar que não tem jeito, a saúde não é um elemento simplesmente de despesa, a saúde é um elemento de defesa da sociedade. Então, nós vamos ter que pensar com muita... Quer dizer, se os gestores, né, os governantes tiverem lucidez, vão ver que o impacto na economia, o prejuízo, é muito maior se a saúde não estiver preparada. Então, eu acho que a prioridade da saúde, principalmente esse pensamento que eu dizia de saúde enquanto componente de equilíbrio social, não somente prestacional, deve ser pensado, né? Os trabalhadores da saúde, por sua vez, há de se pensar que passem por uma valorização, né? O mundo inteiro tem acontecido isso. No Brasil, talvez isso não esteja mais expressivo, porque vige ainda uma dicotomia, infelizmente, né, de um pensamento entre o pensamento científico e um certo pensamento quase obscurantista de negar a ciência e negar o valor da saúde no enfrentamento do que está acontecendo. Então, acho que nós temos aí uma dupla mensagem para a sociedade, talvez dificulte um pouco, mas, de modo geral, eu já percebo uma valorização dos profissionais, do componente da saúde. É muito impactante estar na linha de frente, né? Eu fui como técnico visitar alguns hospitais, é uma atividade heróica, porque as pessoas estão lá sob risco, né? Um fisioterapeuta que está num UTI trabalhando fisioterapia respiratória está sob um risco imenso, né? Com todos os EPIs, está sob risco. Então, é muito importante que a população reconheça, né, o trabalho dessas pessoas, né, o risco desses trabalhadores, a doação para a missão, né, de quem assume o juramento diante dessas profissões, né? E vamos ver se isso gera um reconhecimento e uma atitude política que nos favoreça, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os TOs, todos os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente. Nós temos, infelizmente, no Brasil, uma tradição de baixíssima remuneração, de baixíssimo reconhecimento, né? E talvez essa crise nos favoreça, né? A gente anda batendo panela aqui para reclamar de político. Lá na Inglaterra, eles têm feito panelaços para festejar os trabalhadores de saúde. Oxalá a gente chegue muito rapidamente a esse estágio de reconhecimento, até porque os trabalhadores merecem esse reconhecimento pelo que está sendo feito. Perfeito. Eu estava vendo você falar aqui, alguém, eu acho que foi a Soraya, né, Carvalho, falou o seguinte, olha, a preocupação dela em relação ao futuro das universidades. Como você mesmo disse, que vai demorar muito tempo para a gente
voltar a uma nova normalidade, né? Acredito que talvez só quando chegar a vacina, e mesmo assim, hábitos terão que ser imbuídos no seio da sociedade e incorporados a uma nova normalidade. Mas a gente está vendo que ambientes como as instituições de ensino, as escolas, são ambientes de alto risco, né? Então, assim, e aí a gente vinha discutindo, desde de seu mandato, a nossa preocupação, por exemplo, não com o uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino, mas a substituição das aulas presenciais, do contato real, da formação, da relação terapeuta-paciente ali do profissional de saúde numa graduação, por exemplo, por aulas gravadas, né? E agora a gente se viu forçado como única saída nessa situação. Algumas coisas, né, devem perpetuar depois do uso dessas tecnologias, mas que talvez sejam como tem sido agora, né, elas de forma ao vivo, com interatividade, e não deixando de ter, lógico, a formação da prática profissional. Na saúde, né, Anderson, a gente está alinhado nessa luta contra, vamos deixar claro aqui, contra, né, o uso indiscriminado da educação à distância, não porque somos contra a tecnologia, mas na saúde algumas proficiências só podem existir através do contato humano, né, não tem jeito. Nós somos gente para cuidar de gente, então não dá para a gente se formar e adquirir proficiências sem contato com gente, né? Então nós temos uma atitude, eu quando estive na seara política, no parlamento, de uma defesa muito forte contra o abuso da educação à distância, né? O lobo em pele de cordeiro, né? Sob pretexto de disseminar o conhecimento, usar e de forma indiscriminada, trazendo uma precarização da formação, e tudo isso travestido na realidade por interesses econômicos poderosos, né? Mas não há como não se reconhecer que aquilo que é da esfera teórica, aquilo que é exposição de aula, que isso vai migrar para o vídeo, vai migrar para o remoto, né? Nós vamos ter que, para ter capacidade de formar alunos na pandemia, isso vai passar, espero que a gente tenha a vacina o mais breve possível, mas nós vamos ter que adquirir novos hábitos. Testagem mais frequente dos profissionais de educação, isolamento mais precoce de quem tenha risco de estar contaminado, mecanismos de triagem, distanciamento social nas salas de aula, mas nós vamos ter que retomar a atividade na formação de profissionais que exigem contato humano, é inevitável. Não dá para substituir a formação dos profissionais literalmente pela educação à distância na nossa área de saúde, né? Mais ou menos de acordo com a formação e com a categoria profissional, né? Mas a parte teórica vai ser tudo à distância mesmo, tenho convicção. E as universidades têm que retomar sua atividade, porque elas são serviços essenciais. Então, o que está hoje na ordem do dia de não está na prescrição da ordem do dia, vamos dizer assim, é botar 40 pessoas numa sala de aula, é altíssimo risco. Mas a atividade da universidade, a importância da universidade, a importância da capital, até porque nós estamos discutindo aquisição de conhecimento para enfrentar esses novos desafios, e aí conhecimento não é só de biologia, não. Acabamos de falar das questões emocionais, das questões sociológicas, conhecimento humano, então a universidade tem que estar fervilhando nesse momento, mas fervilhando e adaptada à questão das tecnologias remotas e de uma produção aí com muito mais cuidado. Nós vamos ter dificuldades, inclusive, com a própria escola mesmo, fundamental, né, ensino médio, porque principalmente na parte pública, né? Essa é complicada e vamos lembrar, né? A escola pública, a escola fundamental é que permite a mãe ser trabalhadora, né? Então, a criança dentro de casa, ela traz uma inibição também da capacidade da mãe tocar a sua atividade profissional muitas vezes, né? Então, assim, é uma outra, como eu disse, é uma doença de altíssima repercussão, do ponto de vista sociológico, nós estamos ainda tentando entender todas essas repercussões e torcer para que isso tenha a maior brevidade possível, mas são repercussões muito grandes. Como é a repercussão também, Anderson, que acho que é muito importante dizer, talvez tenha sido, na minha experiência pessoal de paciente, o que mais me impactou,
assistimos o quanto essa crise tem revelado e aumentado as desigualdades sociais. Nós estamos vendo nas estatísticas, estamos muito no início, né, de pensar estatística, 3 meses só de pandemia no Brasil, mas já morrem mais pobres, negros, a questão de acesso é muito mais dificultosa para aqueles que não têm acesso a planos privados de saúde, a despeito de todo o esforço do SUS, e principalmente que a gente viu em São Paulo, no HC, nos hospitais públicos, de criar serviços, são as camadas mais pobres as que têm maior repercussão na sua vida pessoal, a presença da Covid. Então, essa é uma doença também que mostra que estamos pagando um preço por décadas ou séculos, né, de uma estrutura social muito desigual, né? Hoje, nós estamos pagando o preço do risco de se contaminar no transporte, porque nós temos um transporte urbano que nunca atendeu com dignidade a classe trabalhadora. Nós estamos falando de um risco maior na periferia, por causa dos aglomerados urbanos, suburbanos, das favelas, e é um preço que nós vamos pagar pela pandemia no Brasil, que não tem nada a ver com a saúde ou com o SUS, tem a ver com décadas de descaso de política habitacional. Então, a pandemia também está revelando que nós temos uma estrutura social ainda muito precária, um país ainda muito desigual, de chances muito desiguais. Eu tive, né, o medo da morte enquanto estive internado, é natural, da natureza humana, né? A gente ainda é profissional de saúde, a gente conhece um pouquinho da fisiopatologia da doença, a gente já fica pensando no que pode acontecer, né? Quando eu vi a minha saturação cair, quando eu vi meu dedímero aumentar, né? Pensando na minha família, nos meus filhos, e ao mesmo tempo me vinha assim uma certa fortaleza de perceber o quanto eu estava sendo bem assistido, e quanto isso é um privilégio, não um privilégio no sentido de uma conquista subtraindo alguma coisa de alguém, mas um privilégio que é preciso reconhecer que a maior parte da população não teve assistência que eu tive, não teve direito à assistência que eu tive, né? No Rio, dramaticamente, nós estamos vendo pessoas morrerem na fila, né? Então, aquilo que nós falamos da saúde enquanto dignidade humana, né? No momento dessa crise, onde a gente se aproxima do risco da morte, é que a gente pensa muito nessa questão de dignidade, e aí, sendo muito honesto, né? Nos envergonha ver o quanto nós somos desiguais ainda, né? No momento da doença, não pode haver classe social, né? E o risco tem que ser partilhado por todos de forma igual, e isso a Covid tem demonstrado também, é uma desigualdade de acesso e de chance de morrer muito grande nas camadas sociais, né? Eu tenho muita gratidão para aqueles que me assistiram, pelo hospital que me assistiu, mas eu tenho consciência que eu estou numa camada social que me permite ter uma boa assistência, e nós temos que lutar para que todos tenham essa boa assistência, e nós estamos muito longe disso ainda. Você fez uma muito reflexão aí, esses dias até indiquei no meu Insta a leitura do livro A Peste, da Albert Camus, que é um livro muito antigo, enfim, mas ali na minha juventude. Tá acabando o nosso tempo. Eu vou até encerrar aqui para a gente não precisar retomar. Mas assim, primeiro te agradecer, ficaram algumas coisas aí de perguntas. Eu sou muito antigo para essas tecnologias, sou muito prolixo, né, muito discursivo. Então eu que peço desculpa. Fenomenal, fenomenal. Tem que aprender a sintetizar mais as coisas, né? Mas é que tinha muito depoimento pessoal por causa da minha condição de paciente também. E eu queria muito, ao fim, ter falado dessa experiência, né? De pensar aí as desigualdades e a condição de ter sido tão bem assistido. E essa reflexão do quanto que nós temos ainda que politizar a agenda da saúde e lutar para que a saúde, de fato, seja uma condição ligada à dignidade de todos e o acesso seja igualitário a todos. Quero muitíssimo agradecer, Anderson, o meu respeito máximo pelos fisioterapeutas, pelos TOs, pela amizade com o amigo Anderson, que sempre apoiou o meu trabalho, né, na área pública, né, e dizer da minha satisfação de estar sempre alinhado com vocês nas lutas do CREFITO. Quando eu for chamado, podem contar comigo sempre, viu? Muito obrigado aí pelo convite, viu?
Imagina, eu te agradeço demais, Antônio Jorge. Seu filho está aí do lado, deve estar querendo sua atenção também, né? Mas, Mas meu filho é é, grande já não está eu precisando de sei, atenção, né? os meus já dormiram, né? A minha mãe está aqui, mandou parabéns, ó, aí na live. É, Muito obrigado, viu? tem que colocar ela em contato com a sua mãe para sua mãe ensinar ela a fazer aqueles vasos, sabe? Ah, é verdade, é verdade. Mas enfim, É olha verdade. só. Só uma passagem aqui. Passou uma pergunta. A Cíntia está mandando abraço lá. Fica Ah, que lendo. bom, saudade, Tem viu, várias Cíntia? pessoas aí que passaram por aí mandando abraço, né? Depois nós vamos olhar esses comentários e a live fica no Instagram. Geralmente, umas 5, 6 vezes maior número de pessoas que acompanharam ao vivo assistem depois né, nas 24 horas que ela fica, depois vai para o IGTV, enfim. Mas foi até uma aluna que perguntou, opinião nossa, do que acha das instituições e eventualmente estão voltando com as atividades de estágio na assistência. E aí, assim, ao longo da live, você coloca assim, olha, os profissionais de saúde estão ali na linha de frente, expostos a risco, sim, mas o próprio decreto 10.292, desde quando foi editado, né, já colocava que os profissionais de saúde prestam serviços essenciais, têm tratamentos que não podem parar, né? Não é só a Covid-19, nós estamos vendo aqui 500 mil casos de dengue, né? Então, você tem várias outras doenças, várias outras complicações, mas, enfim, quando me perguntam a minha opinião, o que eu acho, assim, eu acho que, desde que com todos os cuidados, é uma experiência, no meu ponto de vista, sobre a formação do perfil profissiográfico também é ímpar, né? Fenomenal. Então, acho que assim, isso faz parte do forjar o profissional de saúde, né? Eu não sei a sua opinião, né? Eu acho que assim, é, o estagiário, ele é um estagiário de saúde, ele é um De profissional de vida saúde real. num Ele tem que momento ser de treinado para a vida vida real. real. Então, o que eu acho que a gente tem, com o conhecimento que nós temos, é mitigar ao máximo os riscos, né? Sim, Então, pessoas que têm comorbidades não devem fazer no momento de risco, pessoas mais idosas não devem ser colocadas sob o risco, mas eu vejo os residentes, por exemplo, né, são médicos formados, mas são de formação ainda, estão na frente. Então, eu acho que aqueles estágio do último ano, né, já para aquisição de uma proficiência definitiva, eles devem ser cercados dos cuidados necessários. Aí é uma questão fundamental que se garanta as condições de trabalho em termos de EPI, de rotinas, né, para mitigar risco, mas devem estar na linha de frente, lógico, aprendendo, inclusive, o comportamento numa epidemia, como deve se dar. É, vocês têm um papel fundamental na reabilitação que começa ainda dentro da UTI. Né? Então, não tem como o estudante não assistir isso. Né? Eu digo o estudante que está na fase final, né? Mas sim. isso não é igual jogar as pessoas no fogo, né? É fazer de forma responsável, com máxima segurança, mitigando o risco e principalmente entendendo onde a doença traz maior vulnerabilidade, os que têm um risco maior, né? Aumentado aí por comorbidades e outras situações. Né? Não, perfeito. Bom, Antônio Jorge, eu acho que é isso, né? Não vou te amolar mais. Eu te Não, amolo escutaria nada. aqui a Né? noite inteira, né? Mas te Obrigado, agradecer, obrigado. né? À disposição de sempre. Eu acho que assim, você sempre foi um grande apoiador aí das profissões de saúde, da fisioterapia, da terapia ocupacional. Sempre esteve com a gente. Você comentou da capacidade do Mandetta, né? O Mandetta era para nós também um grande aliado, grande defensor, né? Enquanto na Câmara dos Deputados também teve lutas homéricas lá ao nosso lado. Então, assim, nós estamos com realmente assim a saída dele realmente para nós, né? Que, que, que logo as coisas se assentem, que tenha bons gestores lá, mas foi uma desestabilizada, né? Mas te Foi muito agradecer, ruim, desejar né? sucessos.
É muito ruim. Muito ruim. Obrigado, Assim, obrigado. mas te agradecer, desejar sucesso, esperar que a gente possa conversar de novo. Essa nova normalidade que vai nos impor, então, que a gente tenha alguns encontros remotos por aqui, né, enquanto a gente ainda não pode tomar um café junto e estar conversando. E te agradecer, tá? Eu acho que essa Obrigado. é a palavra, tá? Obrigado Não, eu que pela agradeço, live. eu que agradeço, vocês aí são sempre muito generosos comigo e quero insistir, eu estou sempre à disposição aí nas lutas do CREFITO, e nessa agenda especial o meu envolvimento é total. Tá, uma boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado, muito lisonjeiro o convite, eu agradeço muitíssimo, viu? Um abraço, Anderson, Obrigado, um boa abraço a todos. noite, um abraço, até mais, tchau, tchau.